Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a essa nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo escreveu João. Temos meditado dia após dia, temos meditado versículo após versículo, cada dia um versículo diferente. Hoje o texto para a nossa meditação se encontra aqui mesmo, no Evangelho segundo escreveu João. Hoje o capítulo 1, o versículo de número 17. Meu nome é Júlio Victório e você é o meu convidado especial para fazer parte desse grupo de estudos com a gente, tá bom? E o texto para nossa meditação hoje ele diz assim: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então observe que esse texto ele vem nos mostrando a superioridade do Senhor Jesus com relação à lei que foi dada por intermédio de Moisés. Quando nós olhamos para a lei de Deus, ou o Antigo Testamento, conforme nós costumamos chamar o Antigo Testamento de lei e os profetas. Então, quando nós olhamos para a lei do Senhor, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós verificamos a superioridade do Senhor Jesus com relação a tudo aquilo que havia sido escrito, com relação a tudo aquilo que era celebrado ali pelo povo judeu naquela época. Então, o texto ele vem nos mostrar a superioridade. Nós meditamos alguns vídeos atrás sobre a superioridade do Senhor Jesus com relação a João o Batista. Lucas, lá no seu capítulo 1 do Evangelho que leva o seu nome, lá no versículo de número 76, ele vem dizer que João o Batista, ele era um profeta do Altíssimo, mas quando nós olhamos o versículo de número 32, nós observamos que o Senhor Jesus, ele não era somente um profeta do Altíssimo. O texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele é filho do Altíssimo. Então, quando nós meditamos no último vídeo, o versículo 16, nós verificamos que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós conseguimos contemplar a plenitude de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós verificamos uma graça sobre graça, ou seja, todos aqueles presentes que Deus nos deu através do Antigo Testamento, todo aquele presente de podermos entender um pouco sobre Deus, de poder conhecermos um pouco sobre Deus, todo aquele presente que foi nos dado através do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós verificamos que é um presente muito maior, graça sobre graça, presente sobre presente. Então é um presente muito maior, um presente que está sobre todos aqueles presentes que Deus nos deu através do Antigo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, os 10 mandamentos, nós conseguimos contemplar um pouco do caráter de Deus, um pouco da vontade de Deus para a humanidade. Você sabia que Deus ele tem uma vontade para mim e para a sua vida? Então, quando nós olhávamos para o Antigo Testamento, nós conseguíamos contemplar um pouco dessa vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós verificamos que o versículo 1, aqui mesmo desse capítulo, ele nos mostra que Jesus é a própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus é aquele que tem o poder, Jesus é aquele que tem o dever de nos fazer entender a vontade de Deus. Então, quando eu quero saber a vontade de Deus, eu recorro ao Senhor Jesus. Eu olho para as palavras do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é a plenitude de Deus. Jesus, ele veio nos revelar, veio nos trazer a vontade de Deus. Você deve recordar um texto, lá no João, aqui mesmo João capítulo 14, quando Filipe pediu que Jesus mostrasse o Pai. Então Jesus ele mostra: poxa Filipe, você está tanto tempo comigo, será que você não está enxergando o Pai? Jesus ele quis dizer para Filipe então: quem olha para Jesus consegue enxergar o Pai. Você consegue entender a profundeza disso? Então Jesus ele é muito superior a toda aquela revelação de Deus no Antigo Testamento. Tudo aquilo eram apenas gotas do que Deus queria revelar, mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós conseguimos enxergar Deus em sua plenitude, nós conseguimos conhecer os mistérios, os segredos de Deus. Tudo isso está no Senhor Jesus. Bom, o texto de Colossenses, capítulo 2, o versículo de número 17. Olha que texto maravilhoso. Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Olha o que Paulo nos mostra. Essas coisas são sombras do que deveria vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre algumas coisas que aconteciam no Antigo Testamento.
Observe o que diz o versículo anterior, que é o 16. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a realidade. Tudo aquilo que a lei tentava nos mostrar, nós conseguimos contemplar no Senhor Jesus. Tudo aquilo que a lei tentava nos passar, toda aquela sabedoria que vinha de Deus, né? Tudo aquilo que foi dado ali através de Moisés, tudo isso era apenas gotas do que Deus ele queria nos dar quando enviasse o seu Filho, que foi o Senhor Jesus, um presente de Deus que foi dado para a humanidade, onde nós podemos olhar para Ele e contemplar o próprio Pai. Então você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber mais a respeito de Deus? Olhe para o Senhor Jesus. Nele está a plenitude de Deus. Nele está revelado o caráter de Deus. Nele está revelado a vontade de Deus para a humanidade. Tudo isso no Senhor Jesus. Então Cristo é a nossa fonte de toda a graça e de toda a verdade. Em Cristo nós podemos contemplar a plenitude da graça e a plenitude da verdade. O que é graça? Um presente de Deus para a humanidade. E o que é a verdade? Verdade é a realidade. Qual é a realidade de Deus para a humanidade? Nós só conseguimos saber quando olhamos para o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós verificamos apenas sombras, conforme foi o texto de Colossenses. Então, leia o Antigo Testamento, mas leia utilizando uma perspectiva cristã, utilizando uma cosmovisão, um óculos, né? Como se você colocasse um óculos para fazer a leitura do Antigo Testamento, um óculos que se chama Jesus Cristo, porque nele nós encontramos a plenitude de Deus, o Pai Todo-Poderoso. É um privilégio, meu amado? Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, receba, porque com certeza Ele vai lhe mostrar a vontade de Deus para a sua vida. Com certeza Ele vai te levar ao Pai, porque Ele é o caminho. Ele é o único caminho que conduz ao Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você ainda não recebeu, receba ainda hoje, tá bom? Fique com essa palavra, acesse o nosso site e saiba mais sobre esse projeto. O nosso site é avozdaverdade.com. Tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe para que pessoas sejam alcançadas por esse projeto. Ore por nós. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.